Vamos lá. Primeiro exercício, verifique em cada item a seguir se as grandezas x e y indicadas são diretamente proporcionais, dp, ou se elas são inversamente proporcionais, ip, ou nenhum desses casos, nc, e justifique suas respostas. O que nós sabemos é que duas grandezas, para serem diretamente proporcionais, elas devem ter a razão entre os seus valores de forma constante. Para serem inversamente proporcionais, elas devem ter o produto entre os seus valores de forma constante e, quando isso não for nenhuma regularidade, a gente não vai garantir que exista proporcionalidade entre elas, que é o caso de não ser proporcional. Então, vamos lá. Para a letra A, se nós montarmos a razão entre as grandezas x e y, entre os números x e y, eu tenho 3 para 12. Eu tenho, de forma simplificada, dividindo por 3, isso aqui vai dar 1/4. Se nós pegarmos a outra relação, o 7 com 28, que também pode ser simplificados por 7, vai ficar 1/4. Então, nós temos a relação de que a grandeza y é 4 vezes o valor da grandeza x. Como isso permanece de forma constante para todos os valores apresentados, nós dizemos que aquelas grandezas x e y são do tipo diretamente proporcionais. Porque o que está sendo mantido de forma constante é a razão entre os valores. Na letra B, entre os valores x e y, se nós analisarmos a razão 1 para 12 e 2 para 6, isso não é de forma constante. Se nós quisermos avaliar o que acontece com o produto entre elas, 1 vezes 12 dá 12, o 2 vezes 6 vai dar 12, 3 vezes 4 é 12, 4 vezes 3 é 12, 6 vezes 2 é 12. Como o produto está permanecido de forma constante, nós dizemos então que essas grandezas são do tipo inversamente proporcionais. Na letra C, os dois valores apresentados, x e y, analisando, 2 dividido por 4 daria meio. 4 por 6 não dá meio, então a razão não está sendo mantida constante. Se nós multiplicarmos 12 vezes 4, 8, 4 vezes 6, 24, o produto também não está sendo mantido constante. Então, se nem o produto e nem a razão é constante, então, no caso ali, elas não apresentam nenhum caso de proporcionalidade, que nós vamos representar aqui como NC, que nenhum dos casos. Na letra D, a razão é 1 para 1 dá 1, de 2 para 4 é meio, de 3 para 9 é 1/3, não está mantendo constante a razão, o produto também, né? 1 vezes 1, 1, 2 vezes 4, 8, 3 vezes 9, 27, também não está mantido constante, ou seja, não é nenhum dos dois casos de proporcionalidade, nem direta e nem inversa. Aqui no exercício 9, ele pede que nós façamos a divisão da quantia de R$ 3.636 em 3 partes, de modo que a divisão seja, no caso A, diretamente proporcional aos números 3, 7 e 8, e depois, no caso B, inversamente proporcional aos números 3, 7 e 8. Quando a divisão é feita em partes proporcionais, nós temos que garantir que a razão, que a divisão entre os valores distribuídos seja constante. Então, digamos que as 3 partes seriam x, y e z. Então, a parte x seria proporcional a 3, a parte y seria proporcional a 7 e a parte z proporcional a 8, por exemplo. E todas elas têm que permanecer de forma constante a um valor k, as razões todas constantes. Então, dessa forma, se isolarmos o x, o y e z, temos que o x é 3 vezes o k, o y seriam 7 vezes o k e o z são 8 vezes o k. De tal forma que esses valores todos escritos em função de k, quando totalizados ou somados, têm que representar toda aquela quantia de 3.636. Então, agora, montando a equação, que 3k mais 7k mais 8k dá 3.636. Somando isso aqui, nós temos 15, 18k, igual a 3.636. E aí, o valor do k é a divisão de 3.636 por 18. Esse valor dá 202, para nós agilizarmos aqui. Então, nós conseguimos agora, com esse valor do k, voltar na resolução e dizer quem são as 3 partes. A parte x eram 3 vezes o valor de k, então ela é 3 vezes o valor de 202, ou seja, R$ 606. A parte y eram 7 vezes essa constante, 202, isso dá R$ 1.414. E a parte z são 8 vezes esse valor de 202.
202, desculpa. Vamos corrigir aqui. Isto dá R$ 1.616. Se somarmos todos esses valores, nós totalizamos o 3.636. Então, a parte A está feita. Na parte B, ele quer que a divisão seja de forma inversamente proporcional. No conceito, dessa forma, os produtos têm que ser permanecidos constantes. Então, o valor x multiplicado por 3 tem que ser igual ao valor y multiplicado por 7, que tem que ser igual ao valor z multiplicado por 8. Né? Considerando os valores x, y e z da mesma forma, e todos esses valores têm que ser a mesma constante k. E se agora isolarmos cada um desses valores, o x tem que ser o k dividido por 3, o y tem que ser o k dividido por 7, e o z vai ter que ser o k dividido por 8. E da mesma forma, quando nós somarmos essas três partes, x, y e z, ou seja, o k sobre 3 mais o k sobre 7 mais o k sobre 8, temos que ter o total dos R$ 3.636 divididos entre essas três partes. No caso aqui, nós fazemos a soma, nós temos que fazer o MMC entre 3, o 7 e o 8. Esse mínimo múltiplo comum dá 168, que dividido por 3 dá 56, multiplicando por K vai ficar 56 vezes o K. O 168 dividido por 7 vai dar 24, vezes o K vai dar 24K. E o 168 por 8 vai dar 21, que multiplicando por K vai dar 21K. E, lógico que nós temos que fazer o MMC dos dois lados para ele poder ser anulado, né? Então, aqui no segundo membro, 168 por 1, 168 vezes o 3.636. Vou deixar esse valor indicado por enquanto, não vou fazer essa conta. Então, nesse caso, cancelamos o denominador e aí nós temos a soma de todos esses Ks, 56 com 24 com 21, que dão 101 Ks. Isso tem que ser 3.636 multiplicado por 168. E aí o 101 vai passar dividindo, fazemos essas contas. O resultado final do valor de K é 6.048. Estou agilizando as contas aqui, tá, gente? Para irmos mais rápido. E aí voltamos. Quem vai ser o nosso valor de X? Vai ser o valor do K dividido por 3. Então, é 6.048 dividido por 3. Isso vai dar 2.016 reais. O valor Y é o valor K, que é o 6.048, dividido por 7. Nessa divisão, nós vamos ter 864. E o valor Z é o 6.048, que está dividido por 8, que neste caso totaliza R$ 756 reais. Percebam que, na divisão em partes inversamente proporcionais, aquela maior parte recebeu o menor valor, porque o comportamento é justamente de forma inversa. E aquele que era proporcional à menor parte recebe o maior valor. Enquanto que na divisão em partes diretamente proporcionais, aquele que era proporcional ao maior valor recebeu a maior parte e aquele que era proporcional ao menor valor recebeu a menor parte, ok? No nosso último exercício, qual o veículo que tem maior rendimento? Um que percorre 500 km com 45 litros ou de combustível ou um que consuma 1 litro para cada 12 km. Se nós queremos analisar esse rendimento eu posso pensar como qual a distância percorrida por uma certa quantidade de volume de combustível, né? Pensando no rendimento. Uma razão entre a distância percorrida e o volume de combustível consumido para percorrer essa distância. Então, a gente pode calcular as duas situações. Um veículo percorre, vamos colocar aqui veículo 1, qual seria o rendimento dele? Ele percorre 500 km consumindo 45 litros de combustível. Dividindo esses valores, isso vai dar 11,1 km por litro, porque nós dividimos distância por volume, quilômetros por litro. O outro carro, o outro veículo,
consome 1 litro a cada 12 quilômetros. Então, se nós pensarmos na razão da distância percorrida pelo combustível gasto, a distância percorrida é de 12 quilômetros e o combustível gasto é de 1 litro. Se nós dividirmos, isso vai dar 12 quilômetros por litro. E agora sim que nós temos na mesma unidade, é possível comparar. O veículo 1 percorre 11,1 km com 1 litro e o veículo 2 percorre 12 km com esse mesmo 1 litro. Então, para a mesma quantidade de volume, a gente percebe qual é o carro que percorre uma distância maior. Lógico que esse carro que percorre uma distância maior com a mesma quantidade de combustível é o carro que está apresentando melhor rendimento, porque o carro desenvolve uma distância maior. Ele rende mais porque ele percorre mais distância com a mesma quantidade de combustível. Então, o carro que é melhor aqui em termos de rendimento do combustível seria o segundo veículo, porque ele rende mais, ele percorre uma distância maior com a mesma quantidade de combustível.